Saudações, eu me chamo Wélida de Araújo Brito, sou do interior do Ceará da Universidade Estadual Vale do Acaraú e irei apresentar o trabalho intitulado A Dupla Vulnerabilidade das Mulheres com Deficiência Vítimas de Violência, que foi escrito por mim, teve o Wellington Aguiar Ponte Filho como coautor e a professora Betânia Moreira de Moraes como orientadora. Esse trabalho é muito caro para mim e é uma honra imensa estar apresentando ele aqui na Mostra de Violência contra a Mulher, porque foi o primeiro capítulo do meu trabalho de conclusão de curso, então eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês falando sobre esse tema tão importante e de tamanha relevância. O objetivo desse trabalho é demonstrar como que as questões que formam a identidade da mulher e o contexto histórico da mulher com deficiência faz com que ela se torne mais vulnerável à violência. Então, nesse trabalho, que tem o método indutivo, o procedimento teórico, bibliográfico e documental, e utiliza-se de bases de dados como Cielo, CAPES e Google Acadêmico, nós esperamos poder realmente transmitir essa ideia, tentar demonstrar da melhor maneira possível o quanto que a deficiência não é um fator isolado, mas sim a consequência de uma série de outros fatores, sobretudo históricos, sociais, econômicos principalmente, que marcam a vida da mulher desde a infância. A violência contra a mulher consiste, de acordo com a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, como todo ato baseado no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Nós entendemos que esse é um fenômeno multidimensional e complexo, que envolve uma série de fatores e de dimensões econômicas, sociais, políticas e culturais determinadas pela desigualdade de gênero, que transcende as questões típicas do processo saúde e doença, marcadas pelo paradigma biomédico. Então, nós entendemos que todos esses entrelaçamentos têm que ser pensados quando se trata da violência contra a mulher, que isso não deve ser analisado de uma forma isolada, mas sim atrelada a todos esses outros fatores. Nós partimos, então, de uma recuperação dos fatos históricos, que revela-se de uma maneira extremamente importante no estudo das atitudes, das práticas em relação à pessoa com deficiência e à mulher. Por isso, a dupla vulnerabilidade, a mulher, a condição de mulher e a deficiência. Nós entendemos que em determinadas culturas ocorreu o extermínio das crianças que eram mal formadas, a exemplo da filosofia grega. Então, Platão afirmou que no que concerne aos que receberam um corpo mal organizado, deixa-os morrer. Então, tem esse contexto na Grécia, passando pela Antiguidade Clássica, quando a segregação e o abandono das pessoas com deficiência constituíam-se de uma maneira extremamente hegemônica, como uma prática hegemônica institucionalizada socialmente. Passamos, então, pela marginalização dessas pessoas, que era legalizada pela concepção filosófica greco-romana. Partimos, então, para um marco histórico a partir do qual as pessoas com deficiência deixam de ser ignoradas ou apenas vistas como objeto de caridade, o que aconteceu também com o avanço do cristianismo, quando essas pessoas passaram a ser vistas dessa maneira, como objeto de caridade, que foi a instituição pela Organização das Nações Unidas, a ONU, do Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Lembrando que hoje esse termo não é mais considerado correto, mas na época foi instituído o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Então, se até aquele momento a pessoa com deficiência havia caminhado em silêncio, se era excluída, se era segregada em entidades, a partir daquele ano houve o início de uma tomada de consciência de si. Então, a exclusão social ela era um resultado mesmo desse processo de inadaptação social, de inadaptação do sistema de ensino, que mais excluía do que incluía os indivíduos. Então é um processo contínuo, constante, é um processo que já avançou muito, mas que ainda tem muito que avançar. E nós seguimos passando por um cenário nacional, porque o Brasil ele não destoou dessa evolução que já vinha se operando no mundo todo. Então a Constituição Federal de 1988 foi um marco nesse sentido, e nós tivemos futuramente também outros marcos, outros tratados internacionais que foram muito importantes nesse sentido. Porém, a opressão enfrentada pelas pessoas com deficiência esteve ainda fortemente ligada à restrição das liberdades individuais, uma vez que até 1970, no Brasil, essas pessoas ainda viviam sob a tutela da família e do Estado, em um contexto que fez com que os ideais liberais
parecesse ser naquele momento a solução para acabar com a opressão. E nós sabemos que não é bem assim, que tem uma história, todo um contexto por trás. Mas a análise histórica dessas atitudes, dessas práticas em relação às pessoas com deficiência, evidencia então uma trajetória muito marcada pelo preconceito, pela segregação, pelo extermínio. Então, desde a Antiguidade Clássica, passando pela Era Cristã, seguindo pela Idade Média, passando pela Contemporaneidade, observa-se uma evolução que é gradual, mas que é irregular. E eu fiz questão de tentar demonstrar um pouco isso na minha fala, que não foi contínuo, que não foi uma situação, não foi linear, não foi regular. Então, inicialmente é isso que nós tentamos demonstrar, passando, em um segundo momento, para a construção da identidade das mulheres com deficiência, a subjetividade, as dinâmicas socioculturais, os aspectos biopsicossociais que marcam essas pessoas. Essa ideia de que as mulheres correspondem ao sexo frágil, que elas são as responsáveis pelo cuidado da casa, pelas tarefas domésticas, estabelecem-se realmente no organismo social que é adotado até hoje. Então essa pesquisa ela não se finaliza porque isso ainda é uma realidade presente na sociedade contemporânea. Diante disso, compreendemos que as pessoas com deficiência constituem-se sempre em processo, sempre uma relação limítrofe com a realidade. Nessa perspectiva, Mello e Nuernberg complementam que o fenômeno da deficiência não se encerra no corpo, mas em toda a produção social e cultural que define determinadas variações corporais como incompletas, como inferiores, como passíveis de reabilitação. Nesse sentido, Aires parte de 3 perspectivas muito importantes: a individual, a social e a programática. Os aspectos individualizáveis seriam aqueles biológicos, comportamentais e afetivos. Já a questão social seria realmente as características próprias ao contexto, as relações socialmente configuradas. Já programático seria como que a tecnologia que nós temos naquele momento, as tecnologias operantes nesses contextos, políticas, programas, serviços, ações, interferem sobre essa situação. Então, essas são as 3 dimensões: individual, social e programática. Então, é importante ressaltar que, do ponto de vista antropológico, as violências contra pessoas com deficiência não podem ser dissociadas dos marcadores de gênero, idade e deficiência. Tudo isso está interrelacionado. Por fim, nós apresentamos também alguns dispositivos, como a Lei Maria da Penha, passando pelas modalidades de violência física, psicológica, sexual, e apresentando a definição de cada uma delas. Trazemos também o quanto que os pesquisadores e os formuladores de políticas públicas estão identificando situações em que o abandono físico, a crueldade psicológica também são maus tratos. Então tem uma série de outras camadas que devem ser observadas quando se trata da violência contra a mulher. Passamos também pelo Código Civil de 1916, que traz uma superioridade do homem sobre a mulher, e tentamos identificar o quanto que essas determinações sociais construídas historicamente dos papéis masculino e feminino também são decisivas, são importantes quando se trata da violência contra a mulher. Passando pelo lobby do batom, quando mulheres sistematizaram um pacote de propostas que foi quase integralmente aceito para a Constituição Federal. E seguimos, então, para a ideia de que as violências sofridas pelas mulheres foram naturalizadas. Então aqui a gente traz Hannah Arendt, que traz que até que ponto se tornou a violência e a sua arbitrariedade fatos corriqueiros. E por fim, nós entendemos que a análise da violência contra as mulheres com deficiência à luz da intersecção entre o gênero e a deficiência revela a necessidade mesmo de uma abordagem que transcenda as dimensões puramente físicas. Então a história brasileira ela foi muito marcada pelo patriarcado e por normas jurídicas que reforçavam, como eu havia dito, do Código Civil de 1916, essa superioridade masculina, criando um cenário realmente de desigualdade de gênero que ainda se reflete na atualidade. Então, diante desse contexto, a situação das mulheres com deficiência é ainda mais alarmante, já que elas enfrentam barreiras sociais, barreiras físicas que dificultam o seu acesso às políticas de enfrentamento à violência. Então, a ausência de adaptações necessárias, a falta de preparo, por vezes, dos profissionais para lidar com suas demandas, agravam essa situação. Sublinha-se, então, a possibilidade de realmente um olhar mais atento e abrangente para a dupla vulnerabilidade
que recai sobre a mulher com deficiência que sofre violência doméstica. No mais é isso, eu agradeço mais uma vez aos avaliadores, a todos que estão assistindo essa apresentação e eu espero ter contribuído um pouco para esse evento tão importante. Muito obrigada!